Esta é a versão da história adaptada para o contexto brasileiro, mantendo a carga emocional, os detalhes e a extensão do original. O cenário foi movido para Curitiba, mantendo o clima de outubro e o tom sério da narrativa. O Dr. Ricardo não se exaltou. Ele não jogou nada no chão nem chamou a enfermeira. Ele apenas parou, leu o papel em sua mão mais uma vez. Então olhou para mim. Seu Jorge, e não disse nada por o que pareceram 4 segundos inteiros. 4 segundos é muito tempo quando uma criança está dormindo no seu colo. 4 segundos é uma eternidade quando essa criança é sua neta. Seu Jorge, a voz dele saiu cuidadosa, medida, daquele jeito que você fala com alguém quando não tem certeza de como a pessoa vai reagir. Há quanto tempo ela está tomando esse suco? Julinha, 7 anos completados na última sexta-feira. A aniversariante que eu tinha decepcionado estava profundamente adormecida contra o meu ombro. Não era um cochilo, não era uma preguiça. Era o tipo de sono que não pertence a uma tarde de terça-feira, às 16, em uma clínica pediátrica no bairro Batel, em Curitiba. Olhei para o rostinho dela, depois de volta para o Dr. Ricardo. Eu não sei, respondi. É por isso que estamos aqui. Bem-vindos ao canal Vingança Real de um Pai. Acomodem-se e lembrem-se. As pessoas nessas histórias tiveram todas as chances de se comportar. Elas apenas escolheram o caminho errado. Deixem um comentário, cliquem no gostei e verifiquem se estão inscritos. Confiem em mim, vocês vão querer ver o final desta. Deixem-me voltar um pouco. 2 horas antes, no mesmo dia. O aniversário da Julinha tinha sido na sexta anterior, 11 de outubro. Ela fez 7 anos. Eu perdi. Não porque eu não quisesse estar lá, não porque eu esqueci. Eu passei a semana de cama com um problema sério no joelho. O mesmo joelho com o qual venho discutindo desde 2019. E quando me senti humano o suficiente para dirigir, a festa já tinha acabado. O bolo tinha sumido e minha neta tinha feito 7 anos sem que eu estivesse na sala. Isso me incomodou mais do que o joelho. Eu ficava imaginando ela na mesa, velas acesas, olhando em volta, procurando por mim. Então, na terça-feira, 14 de outubro, por volta das 14h15, eu me vesti, coloquei aquela sacola de presente roxa gigante no banco do passageiro e dirigi da minha casa em São José dos Pinhais até Santa Felicidade. O plano era simples: entregar o presente, levar lá para tomar sorvete, deixar que ela me contasse tudo sobre a festa que eu perdi, cada detalhe, cada presente, cada criança que apareceu, e apenas estar presente, ser o avô com 3 dias de atraso. Mas eu ia compensar. É engraçado como as intenções mais comuns se transformam nos dias mais extraordinários. Cheguei e toquei a campainha. Letícia atendeu, com o celular na mão. Mal olhou para mim. Oi, Letícia. Trouxe uma coisa para a aniversariante. Sei que estou alguns dias atrasado. Ela está lá em cima. Ela deu um passo atrás para me deixar entrar, já se afastando. Tenho uma ligação. Fiquei parado na entrada por um segundo, segurando aquela sacola roxa, sentindo-me exatamente como eu era. Um avô que perdeu o aniversário da neta, aparecendo 3 dias depois, tentando consertar as coisas com um bicho de pelúcia. Mandou bem, Jorge. Subi as escadas. O quarto da Julinha é a segunda porta à esquerda. Ela mesma pintou uma placa para ele. Letras rosa. Quarto da Julinha. Bata, por favor. Bati. Julinha, bugzinha, é o vovô. Silêncio. Depois, um barulho de algo se arrastando. A porta se abriu e a Julinha estava lá, e eu senti algo frio atravessar meu peito. Ela parecia errada, não doente de febre ou nariz escorrendo. Ela parecia pesada, olhos lentos, um pouco sem foco, como se estivesse olhando para mim através da água. Vovô, ela sorriu, mas o sorriso veio atrasado, como uma mensagem que demorou muito para carregar. Oi, aniversariante. Mantive minha voz suave. Agachei-me na altura dela. Desculpa ter perdido sua festa, pequena. Ainda está comemorando? Ela se encostou no batente da porta. Só estou com sono. Com sono? Olhei para o meu relógio. Eram 2 da tarde. Ela deu de ombros. Aquele dar de ombros de quem tem 7 anos. Adultos fazem perguntas demais. Entrei e sentei na beira da cama dela. Dei-lhe a sacola. Ela abriu devagar, mais devagar do que qualquer criança de 7 anos abre um presente, eu te garanto.
E quando ela tirou o presente à elefantinha, ela sorriu de verdade desta vez. Um sorriso largo e quente. Totalmente ela. Vou chamar lá de Graça, disse ela. É um nome perfeito. Ela segurou a Graça e olhou para ela por um momento, do jeito que as crianças estudam coisas que já amam. Então a colocou delicadamente no travesseiro, bem no centro, como se estivesse guardando aquele lugar, e ficou quieta, aquele silêncio particular que as crianças fazem quando estão criando coragem para algo. Esperei. Ela olhou para mim, olhou de verdade, do jeito que só faz quando quer ter certeza de que ninguém mais pode ouvir. E ela se inclinou para perto, as duas mãozinhas no meu joelho. Meu coração já sabia. Meu cérebro só não tinha processado ainda. Vovô, ela sussurrou. Você pode pedir para a mamãe parar de colocar coisas no meu suco? Isso me dá sono, e eu não gosto. O quarto não girou. Meu coração não explodiu. Não a peguei pelos ombros perguntando o que ela disse. Apenas assenti uma vez, devagar, como se ela tivesse me contado a coisa mais comum do mundo. Tudo bem, querida. Vamos dar uma voltinha de carro. Quero que entendam uma coisa sobre mim. Não sou um homem dramático, mas sei quando algo está errado da mesma forma que sei quando um motor está errado. Você nem sempre ouve. Às vezes, você apenas sente no volante. Uma vibração, uma puxada, algo que não está certo, e seu corpo sabe antes da sua mente. Desci as escadas. Letícia ainda estava ao telefone, andando pela cozinha, rindo de algo. Rindo. Vou levar a Julinha para um agrado de aniversário, eu disse. Sorvete. Só nós dois. Ela acenou com a mão sem se virar. Claro, tudo bem. Tá. Ela nem sequer olhou para cima. Prendi a Julinha no banco do passageiro da minha Chevrolet S10 2009, azul escura. Ela ainda usa o assento de elevação, me disse uma vez, que a faz sentir como uma princesa sentada mais alto. Dei partida no motor, saí de santa felicidade fazendo exatamente o limite de velocidade durante todo o caminho até o centro. Não liguei para o Daniel. Ainda não. Não liguei para a polícia. Ainda não. Primeiro, eu precisava saber exatamente com o que estava lidando. A clínica no Batel era a urgência pediátrica mais próxima em que eu confiava. O Dr. Ricardo já tinha atendido a Julinha 2 vezes antes, ambas por infecção de ouvido. Nas 2 vezes, ele foi direto comigo sobre o que estava acontecendo. Ele conhecia o histórico dela. Mais importante, ele não tratava as pessoas com arrogância. Entrei, disse na recepção que era urgente. E quando nos chamaram, sentei-me diante do doutor Ricardo e contei exatamente o que a Julinha tinha dito. Palavra por palavra o sussurro, os olhos sonolentos, o jeito que ela se moveu devagar a tarde toda, como se estivesse sob a água. Ele não me ignorou, não me deu aquele olhar de vovô exagerado que eu meio que esperava. Ele olhou para a Julinha, que estava sentada na mesa de exame comendo bolachas de um copo de papel, como se aquela fosse a terça-feira mais normal da vida dela. E ele pediu um painel completo de urina, exame toxicológico, tudo. Teremos algo em uns 40 minutos, disse ele. Esperamos. Na marca dos 30 minutos, Julinha desceu da mesa, encolheu-se contra o meu braço na cadeira e adormeceu. Simplesmente apagou, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Fiquei muito parado olhando para a parede e pensei na Julinha parada naquela porta lenta, encostada como se precisasse do batente para se segurar. Pensei no fato de que eu quase não vim hoje, que quase esperei até o fim de semana. E se eu tivesse esperado até o fim de semana, a porta se abriu. O Dr. Ricardo voltou. Ele segurava a folha de resultados. Olhou para ela. Depois olhou para mim e parou. 4 segundos inteiros. Eu contei. Então, seu Jorge, há quanto tempo ela está tomando esse suco? O que tem nele? Perguntei. Ele se sentou, virou o papel para que eu pudesse ler. Difenhidramina. Você deve conhecer como um antialérgico forte, daqueles que dão muito sono, perfeitamente seguro na dose certa pelos motivos certos. Mas os resultados mostravam concentrações palavras exatas dele, consistentes com a administração intencional, repetida por um período prolongado. Não foi um acidente, não foi uma vez. Repetido, intencional, prolongado. Li aquela linha 3 vezes. Então cruzei as mãos no joelho e inspirei pelo nariz, expirei pela boca. A mãe dela está em casa agora? O Dr. Ricardo perguntou baixinho. Sim, seu Jorge, sou legalmente obrigado a denunciar. Eu sei. Encontrei os olhos dele.
Me dê 24 horas, por favor. Ele me estudou por um longo momento. O que quer que ele tenha visto, deve ter lhe dito algo que eu não ia perder a cabeça, que eu não ia entrar naquela casa e queimá-la com minhas próprias mãos, embora cada parte de mim quisesse. Amanhã de manhã, disse ele finalmente, 8h00. Se eu não tiver notícias suas até lá, eu mesmo faço a ligação. Entendido. Apertamos as mãos. Levei a Julinha para a caminhonete, prendi o cinto, dei partida. A elefantinha Graça estava debaixo do braço dela. O trajeto de volta levou 19 minutos. Eu sei porque contei cada um deles. Julinha dormiu o caminho todo, boca levemente aberta, respiração firme, uma mãozinha agarrada naquele bicho de pelúcia, como se mesmo dormindo ela soubesse que precisava se segurar em algo bom. Não liguei para ninguém. Dirigi exatamente no limite de velocidade e deixei o silêncio fazer o que o silêncio faz de melhor. Ele organizou tudo. Pensei na sacola roxa, nos 3 dias que passei me sentindo culpado por perder um aniversário, quando o tempo todo, bem debaixo do meu nariz, algo muito pior do que um aniversário perdido estava acontecendo com a minha neta naquela casa. Passei 33 anos reformando motores quebrados. Eu sabia que quando o dano é profundo o suficiente, você não conserta com barulho, você conserta com precisão. E eu estava apenas começando. A coisa mais difícil ao descobrir uma traição não é a raiva, é o inventário repassar cada momento que você ignorou, cada detalhe que você justificou, cada alarme silencioso que você desligou porque confiou na pessoa errada. Não dormi naquela noite, não porque eu estivesse desmoronando. Quero ser claro sobre isso. Seu Jorge não desmorona. Sentei na minha sala com o abajur baixo, uma xícara de café esfriando na mesa lateral e pensei metodicamente da mesma forma que pensava em uma reforma de motor. O que eu sei, o que eu preciso saber e qual é a sequência certa para descobrir. O que eu sabia? Minha neta estava sendo drogada repetidamente em sua própria casa por alguém que deveria protegê-la. O que eu não sabia ainda, por quanto tempo, quão profundo e, mais importante, por quê. O porquê era a parte que me mantinha acordado. Se você está acompanhando, faça-nos um favor rápido. Se inscreva. Muita gente assiste sem se inscrever e isso não custa nada para você, mas significa muito para nós. Deixe o seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Quarta-feira, 15 de outubro, 6h47. Liguei para o Daniel, não para contar tudo. Ainda não. Eu precisava ouvir a voz dele primeiro. Precisava medir a temperatura dele antes de entregar algo que ia reorganizar toda a vida dele. Ele atendeu no segundo toque. Já parecia estar acordado. Daniel sempre acordou cedo. Puxou isso de mim. Oi, pai. Tudo certo? Tudo bem, filho. Ei, como a Julinha tem estado ultimamente? Notou algo diferente nela? Pausa. O tipo de pausa que significa que ele está realmente pensando, não apenas sendo educado. Ela tem dormido muito, na verdade. A Letícia disse que deve ser um estirão de crescimento. Outra pausa. Por quê? Estirão de crescimento. Mantive minha voz calma. Por nada. Só perdi o aniversário dela. Estava pensando nela. Ei, teria problema se ela viesse ficar comigo por 1 semana ou 2. Tempo de vovô. Me sinto mal por ter perdido a festa. Pude quase ouvir o sorriso dele pelo telefone. Pai, ela ia amar. Deixa eu falar com a Letícia. Agradeço, filho. Desliguei e fiquei com aquilo por 1 minuto. Estirão de crescimento. Daniel tinha olhado para a filha olhos lentos, membros pesados, dormindo o tempo todo e arquivado como estirão porque a esposa disse que era. Isso não é ser um mau pai. É ser um pai vendado. Há uma diferença. Eu precisava me lembrar disso. Às 9h00, eu tinha uma consulta com um advogado de família chamado Dr. Arnaldo, um homem a quem me indicaram anos atrás durante o inventário da minha falecida esposa e que nunca esqueci. Um homem que conhecia a lei e não gastava palavras. Entrei e coloquei tudo na mesa dele. A visita à clínica, o relatório do Dr. Ricardo, os resultados do exame toxicológico que eu tinha fotografado com meu celular. Doutor, Arnaldo colocou seus óculos de leitura e não disse uma palavra por 3 minutos inteiros. Depois olhou para cima. Jorge, você entende o que é isso? Entendo. Abandono de incapaz, perigo para a saúde de menor, possivelmente agravado dependendo da intenção. Ele tirou os óculos. Quem mais sabe? Você, o médico, eu, Daniel?
Ainda não. Ele assentiu devagar. Esperto. Antes de contar a ele, você quer uma documentação que ele não possa ignorar. Porque quando um homem ouve algo assim sobre a esposa, o primeiro instinto é a negação. Você quer a evidência tão sólida que a negação não seja uma opção. Ele estava certo. Absolutamente certo. O que eu preciso? Perguntei. Registros médicos em sua posse. Registros de farmácia se conseguir rastrear. Uma linha do tempo e olhos na casa. Ele deslizou um cartão pela mesa antes mesmo de eu pedir. Rocha. Investigações particulares. Ele é minucioso, disse o Dr. Arnaldo. E é discreto. Guardei o cartão. Mais uma coisa, disse o Dr. Arnaldo, inclinando-se para a frente. Quando o Daniel te ligar de volta sobre a Julinha ficar com você, diga sim imediatamente e tire ela daquela casa hoje mesmo, se possível. Já planejei isso. Ele quase sorriu. Você já fez isso antes. Já consertei muita coisa quebrada. Daniel ligou de volta às 11h23. A Letícia achou ótimo. Disse que pode ser bom para a Julinha pegar um ar puro, mudar de ares. Ele riu um pouco. Acho que ela chamou de oportunidade de conexão. Oportunidade de conexão. Ela tinha entregado minha neta sem piscar. Não perguntou quanto tempo. Não perguntou o que estaríamos fazendo. Nem sequer pegou o telefone para dar tchau. Anotei aquilo. Vou buscar. Lá esta tarde, eu disse. Encostei na casa em Santa Felicidade às 14h em ponto. Julinha estava na porta com uma mochila e a Graça debaixo do braço. Letícia estava em algum lugar nos fundos da casa, não veio à porta. Prendi a Julinha. Ela parecia melhor do que ontem, um pouco mais brilhante, um pouco mais presente. Uma noite sem o suco, talvez. Ou talvez apenas por estar longe daquela casa. Vovô, vamos em uma aventura? Ela perguntou. A melhor de todas, eu disse. E eu quis dizer isso em mais sentidos do que ela podia imaginar. Vou falar sobre a Letícia agora. E vou ser justo porque a justiça importa mesmo quando você está com raiva. Especialmente quando você está com raiva. Ela cresceu com dificuldades. Eu sabia disso pelo Daniel. Mãe solteira, periferia, lutando por tudo. Ela tinha se tornado alguém por pura força de vontade. Bom emprego, endereço nobre, boa imagem. Quando conheceu o Daniel, ela tinha 26 anos. Era focada e impressionante demais. Eu gostava dela no começo, quero ser honesto sobre isso também. Mas em algum lugar do caminho, e eu não vi, nenhum de nós viu a vida que ela construiu, deixou de ser algo que ela amava e passou a ser algo que ela mantinha. Daniel viajava para o trabalho constantemente. Julinha era barulhenta, brilhante e exigente, do jeito que apenas crianças verdadeiramente vivas são, e a Letícia estava em algum lugar daquela casa sentindo que as paredes estavam se fechando. Não estou dizendo que isso justifica nada do que ela fez. Não. Estou dizendo que entendo a diferença entre o mal e o desespero. E aprendi que pessoas desesperadas fazem coisas más também. O que eu não sabia ainda, o que o Rocha estava prestes a me mostrar, era exatamente o quão desesperada ela estava. Rocha me ligou na noite de quinta-feira, 16 de outubro. Seu Jorge, tenho algo. Quer se encontrar? Em quanto tempo consegue estar na padaria da Avenida Manuel Ribas? 20 minutos. Ele estava lá em 18. Sujeito entroncado, olhos calmos, o tipo de homem que você nunca notaria numa multidão. O que imagino ser o objetivo. Ele pediu um café e deslizou uma pasta parda pela mesa. E eu a abri. Fotos. Limpas. Com data e hora. Inequívocas. Letícia e um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, bem vestido, aquele tipo de confiança fácil de quem nunca teve que trabalhar duro demais por nada. Recibo de hotel no centro. Outro de um motel badalado. Horários que batiam e eu conferi. Acredite em mim, com as noites em que o Daniel estava viajando. O nome do sujeito, segundo as notas do Rocha, era Tiago, 38 anos, consultor de vendas. Há quanto tempo? Perguntei. Com base no que posso confirmar, Rocha abraçou sua caneca de café com as duas mãos. Pelo menos 8 meses. 8 meses. Julinha tinha acabado de fazer 7. Fiz as contas e não gostei de onde elas me levaram. A criança, eu disse. Rocha me olhou fixamente. Não há indicação de que ele sabia, mas a linha do tempo da dopagem, ele pausou, escolheu as palavras, parece coincidir com quando o relacionamento se tornou mais frequente. Ela precisava de mais tempo. Julinha estava sempre lá. Então ela a colocava para dormir. Fechei a pasta. Fiquei com aquilo por um longo tempo.
Rocha não me apressou, não disse nada. Apenas bebeu o café e me deixou ser um avô sentado com algo que nenhum avô deveria ter que enfrentar. Ela não tinha feito por crueldade, tinha feito por conveniência. E, de alguma forma, isso era pior. O que o Tiago sabe? Perguntei finalmente. Rocha pousou a caneca. Aí é que está. Ele sabe da Julinha. Disseram a ele que ela é uma criança difícil. Ele fez uma pausa. Ele nunca fez uma segunda pergunta. Covarde. 2 deles. 2 adultos naquela casa, um por casamento, um por escolha. E nenhum deles tinha olhado para uma menina de 7 anos e feito uma única pergunta que valesse a pena. E então havia o Daniel, meu filho, trabalhando até o osso, confiando plenamente, perdendo tudo. Paguei o café, levantei-me, enfiei a pasta debaixo do braço. Rocha, eu disse, vou precisar de tudo documentado. Datas, horas, locais, tudo blindado. Já estou cuidando disso, disse ele. Bom homem. Dirigi para casa com as janelas abertas. Outubro em Curitiba tem seu próprio cheiro, algo entre grama cortada e o frio que está chegando. Aquele último suspiro de calor antes da estação virar. Julinha estava na minha casa, dormindo no quarto de hóspedes. O sono de verdade desta vez. Natural, seguro. A elefantinha Graça no travesseiro ao lado dela. Fiquei na porta e observei-a respirar por um momento. Depois fui para a mesa da cozinha e abri meu caderno, mesmo que eu usava para registros de motores, e comecei a escrever datas, observações, tudo o que o doutor Ricardo tinha me dito, tudo o que o Rocha tinha acabado de me entregar, cada peça em ordem, do meu próprio punho. Liguei para o doutor Arnaldo e deixei uma mensagem. Estamos prontos para agir. Depois peguei o telefone e liguei para o meu filho, não para contar tudo, não esta noite, apenas para dizer: Daniel, preciso que você venha aqui em casa. Daniel apareceu na sexta à noite, 17 de outubro, por volta das 18h30. Ele entrou na minha garagem com aquele Audi prata que ele adora e caminhou até a porta parecendo um homem que achava que tinha sido chamado para o jantar relaxado, sem preocupações, paletó sobre o braço. Ele não tinha ideia. Julinha já estava dormindo no quarto dos fundos. Eu me certifiquei disso. O que estava prestes a acontecer nesta mesa não era para ouvidos de 7 anos. Não esta noite, nem nunca, se eu pudesse evitar. Eu tinha feito assado de panela com polenta e arroz, a mesma refeição que eu fazia para o Daniel toda vez que a vida lhe entregava algo difícil. Quando ele foi mal nas provas da faculdade, quando seu primeiro negócio faliu aos 29, ele não sabia que era um ritual. Eu nunca tinha dito a ele, mas eu fiz isso em todas as vezes. Algumas coisas você faz sem explicação. Você apenas faz. Ele entrou, me abraçou, olhou em volta. Algo cheira bem. Onde está a Julinha? Já dormiu. Ela está melhorando, recuperando a cor. Ele sorriu. Que bom. Ela precisava disso. Ele se sentou à mesa. Então, o que está acontecendo, pai? Você parecia diferente no telefone. Coma primeiro, eu disse. Ele me deu um olhar, o mesmo olhar que me dá desde os 12 anos, aquele que diz: você está sendo estranho. Mas ele pegou o garfo. Comemos. Deixei que ele terminasse. Deixei que ele comesse a polenta, a segunda porção e o copo de suco. Deixei que ele ficasse confortável uma última vez antes de mudar a vida dele. Então me levantei, fui até o balcão e coloquei 3 coisas na mesa na frente dele. O relatório médico, os registros de farmácia que o doutor Arnaldo me ajudou a rastrear e a pasta do Rocha. Sentei-me de volta e não disse uma única palavra. Deixe as evidências falarem, Jorge. Você ensinou isso a ele. Daniel olhou para mim, depois para os papéis. Pegou o relatório médico primeiro, devagar, do jeito que você pega algo quando não tem certeza se quer saber o que é. Ele leu. Observei o rosto dele. Não explodiu, não murchou. Apenas ficou estático, do jeito que uma represa fica parada pouco antes de algo romper a superfície. Ele o pousou, pegou os registros da farmácia, leu também, pousou-os. Então abriu a pasta do Rocha. As fotos estavam em cima. Ele a fechou depois das 2 primeiras. A cozinha estava tão silenciosa que eu podia ouvir o zumbido da geladeira. Então o Daniel se levantou muito lentamente, muito controlado, e disse: Dê-me 1 minuto, por favor. E caminhou pelo corredor até o banheiro e fechou a porta. Sentei naquela mesa e esperei. Leve o tempo que precisar, filho.
Todo o tempo que precisar. Ele ficou lá por um longo tempo, tempo suficiente para eu encher meu próprio copo, tempo suficiente para o relógio da cozinha marcar 7 minutos inteiros. Quando ele voltou, seus olhos estavam vermelhos. A voz estava firme. Ele se sentou, olhou para a pasta sem tocá-la. Então perguntou: "A Julinha sabe o que tinha no suco?" "Não", respondi. "Ela só sabe que dava sono nela e que ela não gostava." Ele assentiu uma vez, devagar. "Ótimo." Sua mandíbula ficou rígida. "Ela não precisa saber mais do que isso ainda." E ali mesmo, naquele momento, eu vi meu filho claramente, não o marido vendado, não o homem que tinha arquivado os olhos lentos da filha como estirão e voltado para o notebook. O pai, o verdadeiro, por baixo de todas as viagens e do estar ocupado e da confiança que ele tinha depositado na pessoa errada. Ele ainda estava lá. Ele só precisava que alguém lhe entregasse a verdade. "Há quanto tempo você sabe?" ele perguntou. "Desde terça-feira." Ele olhou para cima. "Você está guardando isso desde terça. Eu precisava que estivesse blindado antes de trazer para você. Não queria te entregar algo do qual você pudesse se convencer de que não era nada." Ele ficou quieto por um momento. Então, e eu não esperava por isso, soltou um suspiro curto, sem humor, que foi quase uma risada. "Você reconstruiu o motor inteiro antes de me mostrar o estrago." "Força do hábito", eu disse. Ele olhou para a pasta mais uma vez. Depois empurrou-a para o lado e pegou o telefone. "Preciso do número do Dr. Arnaldo", disse ele. "Esse é o meu filho." Daniel não confrontou a Letícia naquela noite, nem no sábado. Ele passou o fim de semana na minha casa, dormindo no seu antigo quarto, tomando café com a Julinha, observando-a carregar a Graça pela cozinha enquanto ele bebia o café, apenas observando-a, guardando aquilo. No domingo, ele dirigiu de volta para a Santa Felicidade sozinho. Tinha falado com o Dr. Arnaldo 2 vezes, movido dinheiro para uma conta separada na manhã de sábado, fotografado documentos no escritório da casa, feito tudo metodicamente, cuidadosamente, sem um único movimento desnecessário. Ele aprendeu isso de algum lugar. Segunda-feira de manhã, 20 de outubro. Ele esperou até a Julinha estar na escola. Eu mesmo a levei, assinei a entrada dela, garanti que estivesse segura. E então ele entrou naquela cozinha em Santa Felicidade e sentou-se à frente da Letícia na mesma mesa que ela fotografava para o Instagram com a legenda "Manhãs de Domingo", aquela com a luz boa e as canecas de café, arrumadinhas. Ele me contou tudo naquela noite, palavra por palavra, e vou contar para vocês do mesmo jeito. Ela estava no notebook quando ele entrou, olhou para cima, sorriu. Uma manhã normal. Ele sentou-se à frente dela e deslizou o relatório médico pela mesa. Ela olhou para o papel, olhou para ele, e ele viu o sorriso se dissolver em tempo real. Ela começou a falar imediatamente. Esse foi o primeiro erro dela. Foi direto para as explicações, em vez de perguntar o que ele já sabia. "Daniel, eu posso explicar." Ela estava com dificuldade para dormir. E ele deixou o silêncio pairar por 10 segundos inteiros. Então pegou os registros da farmácia e colocou na mesa. Depois as fotos. Ela olhou para as fotos dela com o Tiago e ficou completamente estática. "Eu confiei em você", disse o Daniel. A voz dele nunca subiu. Nem uma vez. Com a minha filha, com a minha casa, com o meu nome. Ele se levantou. "Você usou os 3. Daniel, por favor. A Julinha é minha filha também. Eu a amo. Eu nunca você a drogou. Ainda calmo, ainda firme. Por meses, para poder ter mais tempo com ele. Ele pegou as chaves no balcão. Qualquer que seja a história que você precise contar para si mesma sobre isso, o fardo é seu, não meu." Ele caminhou até a porta. Ela disse: "Você vai tirar? Lá de mim?" Ele parou, virou-se uma última vez. "Você fez isso", disse ele. "Não eu." E ele saiu. Quero contar a vocês como terminou, não a versão dramática, a versão real. Porque a justiça real não vem com trilha sonora. Vem com papelada e datas de audiência e muita espera. Mas ela vem. A guarda total foi concedida ao Daniel 60 dias depois que ele saiu por aquela porta. O advogado da Letícia tentou alegar estresse, saúde mental, circunstâncias atenuantes. Dr. Arnaldo colocou o Dr. Ricardo no depoimento, colocou o exame toxicológico na frente do juiz, colocou os registros da farmácia 7 meses de compras, rastreadas e documentadas na mesa. O juiz não precisou de muito tempo, visitação apenas supervisionada.
pendente de uma investigação completa do Conselho Tutelar. Acusações de perigo à saúde de menor foram registradas pelo Ministério Público. Tiago, quando os investigadores entraram em contato com ele, colaborou imediata e completamente entregou tudo: datas, locais, conversas. Entregou a Letícia sem pensar duas vezes para se proteger. O covarde serviu à justiça uma última vez. A casa em Santa Felicidade foi vendida num acordo de divórcio que deixou a Letícia com consideravelmente menos do que a vida que ela tinha curado com tanto cuidado. A página do Instagram ficou em silêncio. A guirlanda sazonal parou de mudar. A caixa de correio de pedra pertencia a outra pessoa em dezembro. Não com uma explosão, não com um escândalo com papelada. O jeito que as coisas reais terminam. Se você gostou desta história, junte-se à nossa comunidade clicando no botão gostei e se inscrevendo para mais histórias reais, cruas e centradas na família. E como sempre, obrigado por fazer parte do Vingança Real de um Pai.